Meus irmãos, a santa paz de Deus. Amém? Amém? Coração está acelerado aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós iremos meditar nesta noite no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, do versículo 34 até o 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao 37. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Os irmãos acharam, amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, lá nos primeiros livros do Novo Testamento, irmãos. Os Evangelhos do Senhor Jesus, vem contando a história do Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, diz assim a palavra do Senhor: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Amém? Amém. Irmãos, quando nós compramos um objeto, por exemplo, um celular, que é um aparelho moderno, o que ele vem? Uma instrução. A instrução é a maneira de usar da forma correta. E a palavra de Deus, irmãos, é a instrução para nós ser usado da maneira correta nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele é tão bom, irmãos, que Ele não nos quer deixar confundido. Ele quer que nós vivemos na clareza do seu caminho e na direção do Espírito Santo do Senhor. O tema desta palavra, irmãos, é como estamos vivendo diante do Senhor. Ele diz assim no versículo 34, irmãos. Aqui Jesus, irmãos, ele falava para os 12 e para a multidão. E Jesus, irmãos, o que ele trazia? Ele não trazia só a cura, ele não trazia só a libertação dos espíritos imundos, mas ele também trazia a instrução de como andar perante o Senhor, na vontade de Deus e na direção do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala assim: e chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes, Jesus falando: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Irmãos, o que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo, irmãos, é você se esvaziar do seu eu. O que é o seu eu? O que é o meu eu? O meu eu, irmãos, é você falar assim: eu faço. Ninguém faz, mas eu faço. Irmão, você faz se Deus quiser que você faz. Você vai se Deus quiser que você vai. Você quer alguma coisa, irmãos, se Deus quiser que você quer. Você pode alguma coisa, se Deus quiser que você pode. Você resolve, irmãos, se Deus deixar que você resolve. O nosso eu, irmãos, ele cria um bloqueio entre nós ser usado por Deus ou não ser usado por Deus. Quando eu se levanta, o Espírito Santo se afasta. Porque Deus, irmãos, quando o homem acha que ele é muito, que ele é muita coisa, que ele se acha demais, o que acontece no seu eu? Entra algo chamado orgulho. O orgulho, irmãos, é você achar que você é mais do que alguém. É você achar que você é mais capacitado que todos. É você achar que aquela igreja não te merece. Não, eu não vou lá porque eu não quero. E quando o orgulho entra no coração, o Senhor diz, irmãos, que Ele odeia o orgulho. Não é isso, irmãos? Odeia, irmãos. Assim como odeia o pecado, Deus odeia o orgulho. Mas aí, irmãos, o que Ele fala para nós? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos,
Sabe por que Ele quer que nós nos negamos a nós mesmos? Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele deu a vida para nós. Irmãos, quando você planta uma plantinha, você vai lá, prepara a terra, você coloca a semente com todo carinho. Quando você não sabe a fundura certa da semente, o pastor nem sabe disso. Cada cultura tem a sua fundura. O tanto de terra que tem que pôr é para quê? Para que ela cresça e dê frutos bons. Irmãos, o Senhor, Ele nos chamou para nós. Ele chamou para nós vivermos e darmos um fruto bom, irmãos. É nós negarmos a nós mesmos. Sabe por que negar a nós mesmos? Porque o coração do homem é mau e perverso. O mesmo coração, irmãos, a mesma boca que fala e bendiz o nome do Senhor, é a boca que amaldiçoa uma pessoa. É a boca que deseja mal, é a boca que destrói. É a mesma boca, irmãos. Vai depender de quem está na direção daquela vida, daquela alma. E Ele fala assim para nós, que primeira coisa, irmãos, se quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Meu amado, o que é você tomar a sua cruz? São coisas tão simples de entender, irmão, mas tem hora que parece que nós não entendemos. Como é que nós passamos a entender? Quando o Espírito Santo entra em ação. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão especial que Deus criou ele para moldar o nosso caráter e a nossa natureza. Deus não é como o homem, irmãos. Às vezes nós contratamos um funcionário, um exemplo, eu contratei um vendedor, contratei por dó, irmãos, porque ele era primo do meu funcionário antigo. Ele era um menino muito necessitado. Havia uma necessidade grande de um recurso financeiro. Eu precisava de um vendedor e eu falei, vou dar uma chance para esse menino, irmãos. Mas eu fiz algo errado, irmãos. Eu coloquei ele num lugar que ele não estava preparado para estar. Ele não estava preparado para atender pessoas. Aí o que eu fiz? Eu comecei a dar para ele instrução, para que ele pudesse ser um bom vendedor. Eu comecei errado, mas entendi que sem uma instrução ele não ia conseguir. Um dia eu reuni com ele e falei a verdade, meu amigo, se você não melhorar, você não vai conseguir estar comigo. Eu não conseguirei ter você aqui do meu lado e você vai perder a oportunidade de trabalhar aqui. Mas eu alertei e dei o que? Instrução. O Senhor Jesus faz isso com nós, irmãos. O Santo Deus faz isso com nós, irmãos. Ele manda você negar a si mesmo, pegar a sua cruz, seguir Ele. Aí Ele te dá o Espírito da instrução. O Espírito Santo nos instrui naquilo que é bom e agradável a Deus, porque Ele chamou para nós servirmos a Ele com alegria. Ele fala para nós, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Sabe o que é tomar a sua cruz, meu irmão? É você mesmo em meio às guerras interiores da sua vida, mesmo em meio às tempestades, às lutas, mesmo em meio às provas que você acha que você não vai conseguir, você não desistir de estar na presença e na caminhada com o Senhor. E quem que te ajuda nessa caminhada? O Espírito do Senhor. O Senhor te ajuda. Ele manda anjos te ajudar. Vai lá, abençoa ele, leva a bênção. Leva lá, ele precisa. Injeta ânimo, olha, vai. Eu quero te usar. Porque você pegou o mundo e agora você pegou a sua cruz. E você não pode abandonar ela. Nós temos uma cruz, irmãos. E essa cruz muitas vezes é pesada demais. Muitas vezes você acha que não vai vencer. Muitas vezes eu acho que eu não vou vencer, irmãos. Porque grandes lutas rodeiam o meu lar. No meio dos meus filhos, o inimigo querendo tragar eles. E aquilo abala a gente, irmãos. Você fala para o Senhor, Senhor, por que isso bateu na minha porta? Por que esse mal está batendo na minha porta? Aí você quer fazer algo, você quer entrar em ação você mesmo, você não consegue, irmãos. Aí um dia eu falei com o pastor, apresentei uma causa aí, falei assim, pastor, um homem muito experiente, eu estou com essa luta, tem que orar. Ele falou assim, irmão, só ora, entrega para o Senhor. E foi a verdade, irmãos. Quando eu quis mexer, não aconteceu. Quando eu comecei a orar, alguma coisa aconteceu, porque o Senhor entrou em ação, irmãos. A confiança em Deus, irmãos, tem que estar plantada dentro de nós. Ela tem que florescer no nosso coração. Ele fala assim, irmãos, ele vem falando, olha, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz
irmão, siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Irmãos, como pode ser isso? Como pode? Quando você perder a sua vida, irmãos, o que é isso, irmãos? É você enterrar os desejos do seu coração. É você enterrar os prazeres que te afastam da presença do Senhor. É você afastar da sua vida aquelas amizades que não somam, só te diminuem como servo de Deus. É você selecionar aquilo que é bom e agradável a Deus e falar: eu quero isso para a minha vida. Quando você nega a si mesmo, você já não tem mais, já não importa certas coisas mais. Aquilo já não vai fazer falta mais. Aquele pecado você conseguiu vencer ele. O inimigo já não te tenta naquela área, porque você resistiu o mal. E a palavra de Deus diz assim: quando nós resistimos o pecado, o diabo foge de nós, irmãos. Quando você resiste de novo, ele batendo a sua porta. Nós sabemos o que nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos em muitas coisas. Nós somos fracos no caráter, nos pensamentos, na nossa boca, principalmente na boca, irmãos. Quantas besteiras nós falamos? Quantas besteiras eu já disse, irmãos, e são palavras que não voltam mais. Quantas ofensas eu já fiz na minha família, irmãos. Tão desnecessário falar besteira com o filho. Eu me arrependo, irmãos, mas a lembrança dele está lá. Você pede perdão, mas aquilo não é uma lembrança. Ele te perdoa, mas ele não tem amnésia. Por quê? Porque nós somos fracos. Porque nós não entendemos que nós temos que deixar para trás o velho homem. Nós não entendemos muitas vezes que o velho homem nos afasta do Senhor. Ele afasta o Espírito de Deus de nós. Mas ele fala assim: ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará, irmãos. Irmãos, que maravilha nós conhecer o Evangelho. Por que o Senhor nos deu o Evangelho? Por que o Senhor nos deu Cristo? Para nós vivermos uma novidade de vida. O que é novidade de vida, irmãos? É você chegar diante do Senhor Jesus, irmãos, igual um porco que saiu do lamaçal. É você chegar todo rebentado, quebrado, todo lascado, irmãos. E ele fala assim: olha, vem aqui comigo, anda comigo que eu vou te fazer um novo homem. Eu vou tirar essa capa de lobo que você tem. Eu vou tirar essa sujeira de porco que você tem. Eu vou tirar o palavrão da sua boca. Eu vou tirar a mentira dos seus lábios. Eu vou tirar o mau pensamento da tua mente. Eu vou te dar agora a mente de Cristo. E ela vai te fazer andar na minha presença. O Senhor tem isso para nós, irmãos. Não é algo do homem, é algo do Senhor. Quem que muda o homem, irmãos? Será que eu mudo a minha esposa? Será que eu mudo meus filhos? Não, irmãos, jamais não muda. Porque nós nascemos com uma natureza. O Senhor nos deu um DNA, irmãos, que é a nossa identidade, é o nosso CPF. Ele é único. Pode ver que você tem vários filhos. Ninguém parece com ninguém. E você tem uma natureza. E aquela natureza, ela é caída e pecaminosa. Porque nós nascemos debaixo do pecado e temos a natureza adâmica. Pecado que Eva e Adão cometeu lá, nos ferrou com a humanidade. Ele jogou sobre nós um jugo muito pesado. Mas em Cristo, irmãos, é o novo Adão que chegou para nos dar uma esperança. E a esperança é andar diante do Senhor na direção do Espírito Santo. A esperança nos faz, irmãos, andar em novidade de vida. A esperança nos faz pegar a nossa cruz e não reclamar. Irmãos, quando você reclama das dificuldades da sua vida, você chama o mal para a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor disse na sua palavra assim, que em tudo nós devemos dar graça. É muito fácil, meu irmão. No final do ano aqui agora, próximo sábado, vai ter muitos irmãos aqui agradecendo a Deus. Mas o irmão não vai levantar falando: irmãos, eu quero agradecer a Deus porque eu perdi o meu pai, a minha mãe. Eu quero agradecer a Deus porque a minha moto foi roubada. Eu quero agradecer a Deus porque eu recebi um monte de calote, a minha empresa fechou. Não, as pessoas não agradecem. Mas o Senhor é que agradece. Sabe por quê, irmãos? Porque nós viemos nu e nu
Senhor disse, irmãos, que dele viemos e para ele nós voltaremos. Do pó vieste e voltará. Nós temos que entender isso. Por isso que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. O que Deus ofertou para nós aqui, irmãos, diante do altar. Eu converti no cantinho ali, irmãos, na igrejinha. Eu me lembro como fosse hoje. Eu tenho uma memória muito curta, irmãos, de verdade. Então eu esqueço o nome dos irmãos. Eu não sei por que isso, mas eu lembro da minha conversão. Eu lembro que foi o irmão Vitorino que foi lá. E foi uma bênção na minha vida, irmãos. Marcou para sempre a minha história. Sabe por quê? Porque ali o Senhor me deu uma chance, irmãos, de eu negar a mim mesmo, de eu tomar a minha cruz e andar na sua presença. Não é todos que têm essa chance, e nós temos essa chance. Quantas pessoas, irmãos, estão nas drogas, nas bebidas, na prostituição, nos bares da vida, e como o irmão falou, jogado, irmãos, destruído, e achando que aquilo é o máximo. Aí você para conversar e ele está vazio, porque existe um espaço no tamanho de Deus dentro dele que só cabe Deus. Quando Deus entra, irmãos, o vazio sai, o Espírito Santo toma conta. E aí você tem condição, irmãos, de andar na presença dele. Você tem condição de obedecer a sua palavra. Você tem condição de vir para um culto feliz e contente, sair daqui muito mais feliz ainda. Porque o Senhor recebeu o seu louvor, o Senhor ouviu sua oração. Você saiu daqui ouvindo a palavra do Senhor que te instrui para andar na presença dele. Para ser um crente melhor, para ser um homem melhor, para ser uma melhor mulher, para ser uma melhor esposa, para ser uma melhor amiga, para ser um melhor amigo, para ser um jovem melhor. Melhor como, irmão? Não é porque você é bom, melhor na presença de Deus, porque Deus te fez melhor. Se você é bom em alguma coisa, é porque Deus te capacitou para isso. Ele te fez melhor para isso. O Senhor faz milagre na nossa vida todos os dias. E Ele fala para nós assim: pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, irmãos. Amados, qual o preço da sua alma? O que você daria pela sua alma? Eu não sei, eu não acredito muito em certas coisas, irmãos. O pessoal vendeu algo como diabo, pacto. Tem muito estudo artístico, irmãos. Já viu os testemunhos que artistas famosos, não fala nome, eu estou aprendendo com o Gonçalo, né? Não fala nome, não é necessário isso, mas fazem pacto com o diabo e vendem a sua alma. Eu não sei se é possível, mas as pessoas abandonam Cristo por tão pouco, irmãos. Qual o preço da sua alma? Será que a tua alma vale um carro que você sonha com ele? Será que a tua alma vale uma casa linda? Será que a tua alma vale ter fama? Será que a minha e a tua alma vale ter muito dinheiro no banco? Irmãos, se dinheiro fosse felicidade, homens ricos não se matavam, e homens ricos se matam todos os dias por causa do dinheiro. Teve uma crise, se eu não me engano, no tempo do mandato da Dilma. Rondônia nunca chegou crise, irmãos. Nós estamos muito abençoados aqui. Essa crise afetou Portugal. Os ricos de Portugal ficaram pobres, muitos. E muitos se mataram por não conseguir administrar isso. Meu irmão, nós temos que administrar as nossas perdas. Sabe por quê? Porque nós vamos ter perdas na caminhada. O Senhor chamou nós, irmãos, é para estar no exército. Você chega aqui, irmão, sabe como? Você chega aqui como uma pessoa doente precisando de um hospital. Mas o Senhor não quer nós doentes a vida inteira. Ele não quer você o tempo todo pedindo oração. Ai, irmãos, eu estou fraco. Ai, irmão, não sei o que, lástima. Tem pessoa, irmão, que você conversa com ele, você desanima. Você fala: rapaz, se você não for crente, você não serve a Deus perto dele. Porque é só reclamação, irmãos. Mas o Senhor, irmãos, Ele pega nós doentes, todo lascado, todo sujo, Ele te limpa, Ele te dá vestes brancas, aí Ele te dá uma capacidade da salvação, Ele te dá armadura, Ele te dá um escudo da fé, e Ele fala: agora você vai ser um soldado bom, você vai ser um bom soldado, você não é mais um ferido. Eu estou te preparando para você ser do exército de Deus, para um dia você encontrar comigo. Nós temos que crescer nessa caminhada, irmãos. O Senhor Jesus vinha instruindo a multidão, os 12, sabe para quê, irmãos? Porque Deus tem um projeto lançado de salvação, e Ele lança sobre a humanidade, mas a maioria não quer, irmãos. A maioria quer só receber bênção, a maioria quer ser curado, quer prosperar. Ah, eu quero isso para a minha vida. Não, você quer para a sua vida, e se Deus quer isso só para a sua vida? Será que Deus quer só te fazer feliz? Ou será que Deus quer fazer de você um bom soldado?
que na hora da batalha você não vai reclamar. Na hora que alguém precisar de ajuda, você vai ajudar. Irmãos, eu ouvi uma palavra muito maravilhosa. O pastor falou assim para o outro, conversando com eles, né? Eu ouço uns caras inteligentes, irmãos. Irmão, se você é inteligente, você tem que ouvir gente inteligente. Você não tem que ouvir Zé Ruela falando besteira, não. Eu cheguei um rapaz aqui, irmão, falou tanta besteira que eu não aguentei. Deixa eu mostrar um pouco aqui. O irmão Tércio, o cara, ele tira o que você conhece e depois do teu coração. Ele falou tanta besteira, eu estava sentado no banco, sobre salvação. Irmãos, eu não aguentei, eu olhei para o Tércio e fiz assim, falei, tipo assim, sai fora desse cara, Tércio. Vamos embora. E aí, irmãos, o que acontece? Você está nessa caminhada aqui. Deus tem preparado sabedoria para você, entendimento, conhecimento da palavra de Deus. E você muitas vezes não entende a palavra de Deus. E esses dois pastores conversando, um falou assim para o outro. Irmãos, uma pergunta facílima e nós não sabemos responder. Agora eu sei, os irmãos vão saber. Quem é o teu próximo, irmão? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Irmãos, simples, né? Sabe quem que é o nosso próximo, irmãos? Todo aquele que se achega a você com uma necessidade. Qualquer pessoa, irmãos, que chegar diante de você e tiver uma necessidade de ser o teu próximo. E ali você vai mostrar se você é crente ou não. Se você pode dar uma palavra de conselho. Se você pode fazer algo para ajudar aquela pessoa, se você pode dar uma cesta básica se ela não tem o que comer, se você pode dar uma palavra que vai alegrar o coração dela, se você pode às vezes também estar em condição de aconselhar ela para abandonar o erro. Nós temos que entender, irmãos, que Deus chamou nós para ser o próximo de muita gente. Você não pode ser enganado, porque às vezes somos enganados. Chegou um índio, irmãos, da igreja do meu cunhado, adventista. Ele levou, se eu não me engano, R$2.000, irmão. Irmãos, ele contou a história mirabolosa, conhecia o nome dos irmãos antigos da igreja tudo e convenceu todo mundo. E ele era um estelionatário, irmãos, foram enganados. Mas Deus tem a recompensa dele, não cabe a nós julgar. Mas voltando para a palavra do Senhor, irmãos. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu amado, sabe quanto vale a sua alma? Vale o preço de sangue, irmãos. Vale a morte de um inocente. Vale a morte do Filho de Deus. Irmão, não foi qualquer pessoa que morreu por nós. Foi o Filho de Deus, perfeito e agradável, sem pecado. Aí ele desceu esse mundo aqui podre, irmãos. Esse mundo é podre. Esse mundo, irmãos, tem uma coisa que presta, 1 milhão de coisas que não presta. Essa é a real. E ele desceu, não pecou. Sabe por que Jesus não pecou, irmãos? Porque ele era obediente ao Pai. Quando nós nos tornamos obedientes ao Pai, irmão, nós vamos eliminando o pecado da nossa vida. Eu fico vendo às vezes alguns crentes, irmãos, um desânimo, um fracasso espiritual, não conhecem nada de Bíblia, não tem força para orar, vem uma vez na vida na igreja. Meu Deus, que é isso, Pai? Que é isso? Será que a morte de Jesus não é o suficiente para te convencer que você precisa buscar a Deus? Será que a morte de Cristo, irmão, não é o suficiente para nós entender que nós somos filhos que tem um Pai maravilhoso, que pagou um preço gigante por nós, um preço tão caro que ninguém consegue pagar um preço maior? O mínimo que nós podemos fazer, irmãos, é buscar ao Senhor com alegria. O mínimo que você pode fazer é vir na igreja mesmo sem força, acabado, destruído, com problema em casa, com filho, com mulher, com finança. O mínimo que você pode fazer, sabe por quê? Quando você chega aqui dentro e você esquece seu problema e você foca aquilo que está acontecendo, o Senhor vai visitar o seu coração e a sua alma. E você vai se sentir mais leve na presença de Deus. Você vai entender quando você está aqui junto com os irmãos, você está sendo igreja do Senhor. Porque Ele falou assim, que aonde tiver 2 ou 3, Ele vai estar no meio de nós. Irmãos, quando eu estava na remanescente, tinha culto que era 3, 4 irmãos. E um dia, irmãos, Deus tocou muito no meu coração, isso, eu estou no meio de vocês. Mesmo é pouquinho, é difícil, irmãos. Aqui está difícil, irmãos, lá era 20 vezes mais. Mas o Senhor me preparou lá para não estar aqui hoje. Eu não sei os propósitos de Deus, irmãos, porque eu me acho tão capacitado. Eu prego porque Deus é bom, irmãos. Eu queria ter a cabeça desse jovem aqui, ele guarda as coisas na mente, para me ensinar os irmãos com mais sabedoria.
Mas Deus, Ele tem a maneira de agir com cada pessoa, irmãos. Deus vai te usar de cada maneira. Deus vai te usar, irmãos, para orar por um enfermo. Deus vai te usar para abençoar o necessitado. Deus vai te usar para dar um bom conselho. Deus vai te usar, irmão, da maneira que Ele quer. Você não entende. Só que a partir do momento que você entende que você é soldado do Senhor, a partir do momento que você entende que você tem que andar na obediência da palavra, e você começa a praticar isso, você começa a ver a direção de Deus na sua vida de uma maneira que você consegue ser usado por Ele. Deus usa pessoas, irmãos. O diabo usa demônios para enganar as pessoas. Deus usa o Espírito de Deus para orientar nós. Deus quer orientar nós. Para quê? Para nós errar menos. Você não vai parar de errar, irmãos. Mas se você erra e se arrepende, Deus se alegra. Irmãos, Davi, um homem assassino. Ele foi assassino, irmãos. Ele foi um homem perigoso, temido. Mas ele tinha algo especial que o Senhor fala assim no coração dele. Deus amava o coração dele. O coração segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? O coração que se arrepende. Deus tem para perdoar nossos pecados. Por que ele não arrepende? Se arrepende. Sabe o que é se arrepender, irmão? Você parar de fazer algo. Você arrepender e parar de fazer algo. Porque senão Deus olha para você e fala assim: você não se arrependeu. Você está caindo no mesmo problema todas as vezes. O mesmo fracasso. Se arrepende de verdade. Eu quero te usar. Eu quero fazer de você um vaso nas minhas mãos. Eu quero fazer de você cheio do Espírito Santo. O projeto de Deus é esse, irmão. Você ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá que a hora não espera, irmãos. Irmão, todo pregador que sobe aqui fica preocupado com o relógio. Sabe por quê? Ele quer cumprir esses 30 minutos com um alimento bom, agradável a Deus. Então, tem que ser assim, irmãos. Porque Deus é ordeiro. Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de bagunça. E ele fala assim, ó. Último versículo, para não enrolar os irmãos e tomar o tempo. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. Irmãos, Jesus deu a vida por nós. Ele nos salvou. Ele nos resgatou. Porque nós éramos perdidos. O que daríamos pelo resgate da nossa alma? Ele deu o melhor. O Senhor deu o melhor, irmãos. Irmãos, eu vou lembrar de uma situação que eu ouvi quando eu tinha uns 15 anos de idade, na oitava série, mais ou menos. Uma professora falando algo aleatório, mas serviu para mim. Ela falou assim que a nossa vida é como se fosse um pão. Aí você tira uma fatia para o trabalho, uma fatia para a esposa, uma fatia para pagar as contas. Aí acabou aquele pão. Aí sobrou o que do pão? O farelo. O farelo não serve para nada, irmãos. E aí nós pegamos o farelo e queremos dar para Deus. Não dá o melhor do seu tempo, não dá a sua oração, não dá um devocional, não dá a leitura da palavra, não dá jejum. E quer que Deus abençoe, irmãos. Deixa ele vir para o culto para ficar vendo Netflix, com coisas aleatórias da internet. Qualquer motivo, eu acho que vai chover, a chuva da chuva não vai chover. Eu não vou para a igreja hoje. Você não dá o seu melhor se você pensa assim. Deus quer o seu melhor, sabe por quê? Porque Ele deu o melhor. Por que Deus quer o melhor de nós? Porque Ele deu o melhor, Ele é justiça. Deus não é Papai Noel, irmãos. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa iludindo os filhos com Papai Noel, irmãos. Um trem que veio sei lá de onde, sei lá para quê. O pai se mata para dar coisa para os filhos, aí o pai fica assim: ah, meu filho, Papai Noel te trouxe. Pelo amor de Deus, irmãos. E Deus não é Papai Noel, irmãos. Deus é amor. Deus é amor, irmãos, mas Ele é justiça. Ele sabe te amar e sabe te corrigir. E Ele quer de você hoje, irmãos, que você dê o seu melhor. Sabe por quê? Porque quando você dá o seu melhor para Deus, você tem direito de salvação. Você tem certeza que você vai ser salvo. Você não vai andar enganado. Eu nunca me esqueço, irmãos, quando eu me converti. O Moisés falava assim: eu tenho certeza da minha salvação. E meu pai criticava muito ele. Meu pai critica até hoje. Ele vai melhorando aos poucos as trancas e barrancos da vida. Ele falava assim: ah, esse senhor é um metido, rapaz. Quem é que tem certeza de salvação dele? Mas, irmão, eu cheguei num tempo da minha vida que o Senhor falou assim: eu te dou a minha salvação porque eu quero te dar.
tudo de mim. Eu me vi como um homem miserável, que não tinha nada para oferecer. Mas ele falou assim: eu te dou porque eu quero dar. Eu te salvo porque eu quero salvar você. Ele não me deu uma força tão grande. Irmão, você é fraco. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que você é limitado. Deus sabe que tem dia que você não quer nem orar. Mas Ele não olha para isso, irmãos. Ele olha para você como alguém que precisa dele. Mas você tem que buscar Ele. Independente da força, independente do vazio que às vezes você sente. Tem hora, irmãos, que você ora e Deus não fala nada, irmãos. Deus se cala. Ele se cala, mas Ele se cala, irmãos, para você amadurecer, para você buscar Ele com alegria, porque Ele quer fazer de nós salvo. Ele deu Jesus para você, para fazer de você um salvo, para fazer de mim um salvo. E Ele vai te salvar não é porque você é bom, é porque você está lutando para ser salvo. Não deixe de lutar pela sua salvação, porque ela é o que tem de mais precioso dentro de você e de mim. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e o santo nome de Deus seja louvado. Glória a Deus. Creio que o Senhor entendeu o conselho de Deus, tomar a cruz e seguir após o Senhor Jesus. Às vezes passamos por um momento difícil, irmãos, como foi mencionado, a cruz fica pesada. No momento da situação, às vezes a gente achamos que não vamos suportar ou carregar. Mas só o Senhor Jesus aconselha que devemos levar essa cruz. Devemos carregar essa cruz. Talvez um tenha uma cruz maior, mais pesada, outros tenham uma menor, mas cada um tem esse compromisso de levar a cruz. Mateus 10:32 diz que não tomar sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então é um compromisso de cada crente. Muitos têm desanimado pelo caminho por causa do peso da cruz. Mas esse mesmo que falou que toma a sua cruz e segue é o que nos ajuda. É o que nos ajuda a acompanhar e levar. A palavra foi bem clara, irmão. Devemos negar nós mesmos e carregar essa cruz. Essa cruz que Deus deu para você carregar. Você chegará no final. Você chegará no final. Amém? Vamos nesse momento curvar o nosso joelho, orar a Deus e agradecimento por tudo que Ele tem feito nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Pai bendito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós curvamos nossos joelhos diante da tua majestade, Pai bendito, pela terceira vez, aqui nesta casa de oração. Para esta hora, para agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, Pai. Agradecer ao Senhor, Pai bendito, pela presença de cada irmão, que se faz presente nesta noite na tua casa, Pai. Agradecer ao Senhor, Pai bendito, pelos cânticos, Pai bendito. Agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que foi feito nesta casa, nesta noite. Agradecer ao Senhor também pela tua santa e gloriosa palavra, Pai, que vem nos exortando, Pai, que vem falando no nosso coração, Pai, nos ensinando, Pai bendito, a melhor maneira de servir ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos capacita com o Teu Espírito Santo, para nós não ser somente ouvinte, mas praticante desta palavra que nós ouvimos nesta noite aqui, nesta casa. Nós pedimos ao Senhor, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos. Leva-nos em paz para os nossos lares provisórios, Pai. Livra-nos do acidente de trânsito, livra-nos de todos os males, Pai. Nós pedimos ao Senhor essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Meus amados, não quero agradecer aos irmãos e irmãs que nos ajudam
nessa noite. Eu vou terminar o culto, mas não sai ninguém não, eu vou dar um aviso. Amém? Aí enquanto eu dou o aviso, os irmãos preparam a oferta para trazer até o altar. Terminamos esse culto de louvor e adoração a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações, desde agora, para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos,